CLT. E, se não houver o aviso prévio, temos importantes consequências jurídicas. E aqui o estudo ele será dividido em dois âmbitos. O primeiro é a ausência do aviso prévio por parte do empregador. Previsão do parágrafo 1º do artigo 487 da CLT. No bom português, se o patrão mandar embora e não dá o aviso prévio para o empregado, qual é a consequência? O empregador pagará ao empregado os salários dos dias respectivos, garantida sempre a integração desse período no contrato de trabalho. Se o aviso prévio ele for trabalhado, que não é o caso, naturalmente o aviso prévio, esse período, integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Agora, se o empregador despedir sem justa causa e não conceder o aviso prévio ele será indenizado. Ou seja, o empregador pagará ao empregado os salários dos dias respectivos e esse período será computado no contrato de trabalho. É o que a gente chama de projeção ficta do aviso prévio indenizado. Projeção ficta do aviso prévio indenizado. Deixa eu explicar melhor. Ainda que o aviso prévio não seja trabalhado e seja, portanto, indenizado, ele é computado no contrato para todos os efeitos legais. Por exemplo, para cômputo de férias. Para férias proporcionais é contado mais 1/12. Deixa eu explicar. Imagine um empregado que tem 6 meses de casa e ele é despedido sem justa causa. Quantos 12avos ele terá direito de férias proporcionais? 7/12. Por que 7/12? 6/12, que é 1/12 por mês, ou fração igual ou superior a 15 dias, mais 1/12 da projeção ficta do aviso prévio indenizado. Outro reflexo, 13º proporcional, mais 1/12 de 13º proporcional. Outro reflexo, também esse período ele é computado para depósitos do Fundo de Garantia, súmula 305 do TST. Outro reflexo, se nós tivermos um reajustamento salarial coletivo no curso do aviso prévio, sendo ele trabalhado ou indenizado, o parágrafo 6º do artigo 487 da CLT estabelece que o empregado pré-avisado da despedida fará jus a esse benefício. Outro reflexo da questão da indenização adicional. Qual é a ideia da indenização adicional? Se o empregado ele for despedido nos 30 dias que antecedem a data base, que é a data de correção salarial, de reajustamento salarial, ele terá direito a uma indenização adicional, correspondente a mais um salário mensal. E o período do aviso prévio, ainda que seja indenizado, ele projeta para fins de indenização adicional. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que se o aviso prévio ele for trabalhado, naturalmente o empregado trabalha e esse período projeta no contrato para todos os efeitos legais. Já se o aviso prévio for indenizado, também ele projeta para todos os efeitos legais, que é o que nós conhecemos como projeção ficta do aviso prévio indenizado. E principais reflexos disso, férias proporcionais, 13º salário proporcional, depósitos do Fundo de Garantia, indenização adicional e assim por diante. Agora, você que está prestando provas, tome cuidado com a pegadinha. Existe a OJ 342 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, o inciso 2, que fala que não projeta, por incrível que pareça, para a multa de 40% do FGTS. Projeta para os depósitos do FGTS, mas não projeta para a multa de 40% do FGTS, que é o que aduz esse inciso 2 da OJ 42 da SDI 1 do TST. Toma cuidado que essa pegadinha já caiu em prova e você que está assistindo o programa não vai errar com certeza. Tudo bem? Agora, e se houver ausência do aviso prévio por parte do empregado? E aqui vale a pena até um comentário da prática. Muitos empregados pensam que quando eles pedem demissão, o aviso prévio é um direito.
Então o empregado ele pede demissão, não aparece mais na empresa e quando vai receber, quase ele sai devendo. Por quê? Ele não recebe aquele mês, porque ele não trabalhou, e a empresa foi lá e descontou um mês do salário. Certo ou errado esse comportamento patronal? Correto. É o que aduz o parágrafo 2º do artigo 487 da CLT. Ou seja, quando o empregado ele pede demissão, o aviso prévio é um dever e não um direito. Ele pediu demissão, o patrão não tem nada que ver com isso. Ele tem que cumprir os 30 dias de aviso prévio. E se ele não cumpre, a empresa está autorizada a descontar os salários dos dias respectivos. Portanto, vamos lá. Quais são as consequências jurídicas da falta de aviso prévio? Por parte do empregador, vai ter que pagar os salários dos dias correspondentes, garantida sempre a integração desse período no próprio contrato de trabalho. Do lado do empregado, a empresa está autorizada a descontar os salários dos dias respectivos. Parágrafos 1º e 2º do artigo 487 da CLT. Para finalizar isso, vale a pena ressaltar que, como eu falei, o aviso prévio sendo trabalhado ou ele sendo indenizado, temos essa projeção, ainda que ficta. Tanto é verdade que o TST entende que a data a ser anotada na carteira de trabalho não é a data do aviso prévio, é a data da projeção, é a data de saída. Isso está na OJ 82 da ST1 do TST. E mais, o prazo prescricional ele é contado do término do aviso. Então você, querido telespectador que está assistindo o programa, memorize a seguinte ideia de aviso prévio. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O aviso prévio, ele não põe fim ao contrato. Ele é uma comunicação antecipada de término do contrato. Por isso que esse período trabalhado e indenizado será computado para todos os efeitos legais. Ok? Pensamento positivo, ânimo firme, vamos avançar os nossos estudos. Outra informação importante é a questão da redução do horário de trabalho no curso do aviso prévio. Nós temos a regra prevista no artigo 488 da CLT, que fala o seguinte: no caso, e frise-se bem, de despedida sem justa causa, essa regra não é aplicável para pedido de demissão, e sim despedida sem justa causa, o empregado pré-avisado, ele tem uma faculdade, ele tem uma opção de trabalhar 2 horas a menos ou faltar 7 dias corridos. Portanto, se o empregado ele for despedido sem justa causa, ele que escolhe. Ou ele vai trabalhar 2 horas a menos no dia, pouco importa se for no início ou no fim, ou ele vai faltar 7 dias corridos. E prevalece o entendimento, embora não aconteça na prática, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que esta opção, essa faculdade, consubstancia um direito potestativo obreiro. É o empregado que escolhe e o patrão tem que aceitar. Na prática, deixa para lá. Mas esse é o mundo dos sonhos, é o mundo do dever ser de Hans Kelsen. Esse é o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Com efeito, o que o empregador lhe começou a fazer? É interessante, nesse período, manter o empregado trabalhando o período integral. E o empregador começou a oferecer ao empregado o pagamento dessa redução em 2 horas diárias como pagamento em horas extras. E aí surgiu a seguinte dúvida: é legal ou é ilegal a substituição da redução da jornada pelo pagamento nas respectivas horas extras? E o TST, ele acabou se posicionando. O TST, ele se posicionou na súmula 230, entendendo que é ilegal a substituição da redução da jornada pelo pagamento em horas extras. E a explicação ela é muito simples. Se o empregado vai trabalhar período integral durante o aviso prévio, não vai cumprir a finalidade do aviso prévio. E qual é a finalidade do aviso prévio? É a procura de um novo emprego. Se o empregado não consegue procurar um novo emprego,
considera-se não dado o aviso prévio. E quem paga